Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in A, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 152 e vamos ler o capítulo 10 de 1 Reis, os capítulos 8 e 9 de Eclesiastes e o Salmo 8. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal. Aí, você já sabe o resto. Como eu disse, hoje vamos ler o capítulo 10 de 1 Reis. Estamos nos aproximando cada vez mais do fim do reinado de Salomão. E hoje vamos ver a rainha de Sabá e várias outras pessoas visitando Salomão por conta de sua sabedoria e da sua riqueza também, porque, o cara é ricaço. Ele é muito, muito rico. E também estamos cada vez mais nos aproximando do nosso segundo interlúdio messiânico, que é depois de amanhã. Vamos começar o Evangelho de Marcos e eu tô muito animado para voltarmos aos Evangelhos, depois de tanto tempo, porque já faz um tempinho que passamos pelo Evangelho de João. Enfim, depois de amanhã vamos iniciar nossa jornada pelo Evangelho de Marcos. Incrível. Mas hoje vamos ler 1 Reis capítulo 10, Eclesiastes capítulos 8 e 9 e rezar o Salmo 8. 1 Reis, capítulo 10. Visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi desafiá-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com grande caravana de camelos carregados de perfumes, ouro em grande quantidade e pedras preciosas. Entrou no palácio de Salomão. Ele propôs tudo o que pensava. Salomão resolveu todas as suas perguntas. Não houve nenhuma questão tão obscura que o rei não pudesse resolver. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, a casa que havia construído, os manjares de sua mesa, toda a corte sentada à mesa, os camareiros com seus uniformes servindo, as bebidas, os holocaustos que oferecia no templo do Senhor, ficou assombrada. E disse ao rei: É verdade tudo o que no meu país me contaram de ti e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar, mas agora que vim e vejo com meus próprios olhos, constato que não me disseram nem a metade. Superas em sabedoria e riquezas tudo o que eu ouvi. Feliz o teu povo. Felizes os cortesãos, que estão sempre em tua presença aprendendo de tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que pelo amor eterno que tem a Israel, te escolheu para te colocar no trono de Israel, e te nomeou rei para governares com justiça. A rainha presenteou o rei com 4.000 quilos de ouro, grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Nunca chegaram tantos perfumes como os que a rainha de Sabá a deu de presente ao rei Salomão. Por sua vez, o rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou, além daquilo que o próprio rei Salomão, com sua grandiosidade, lhe deu de presente. Depois, ela e seu séquito retomaram a viagem de volta a seu país. Comércio exterior e riquezas. A frota de Irã, que transportava o ouro de Ofir, trouxe também madeira de sândalo em grande quantidade e pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez balaustradas para o templo do Senhor e o palácio real, cítaras e harpas para os cantores. Nunca chegou madeira de sândalo como essa, nem jamais se voltou a ver até hoje. Salomão recebia anualmente 23.300 quilos de ouro, sem contar o que provinha dos impostos dos comerciantes, do trânsito de mercadorias, dos reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro batido, gastando 6,5 quilos em cada um, e 300 pequenos escudos de ouro batido, gastando meio quilo de ouro em cada um. Ele os pôs no salão chamado Bosque do Líbano. Fez um grande trono de marfim recoberto de ouro fino. Tinha 6 degraus, a cabeceira do respaldo redonda, braços de ambos os lados do assento, 2 leões de pé junto aos braços e 12 leões de pé de ambos os lados dos degraus. Nunca se havia feito coisa igual em nenhum reino. Toda a baixela do rei Salomão era de ouro, e todos os utensílios do salão Bosque do Líbano eram de ouro puro. Nada de prata, pois no tempo de Salomão não se lhe dava importância. Pois o rei tinha no mar uma frota mercante junto com a frota de Irã,
E a cada 3 anos chegavam os navios carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão superou todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. De todo o mundo vinham visitá-lo para aprender da sabedoria com que Deus o havia dotado, e cada qual trazia seu presente: baixelas de prata e ouro, mantos, armas e aromas, cavalos e mulos. Isso acontecia todos os anos. Salomão juntou carros e cavalos. Chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos. Colocou-os nas cidades com quartéis de carros e em Jerusalém, perto do palácio. Salomão conseguiu que em Jerusalém a prata fosse tão corrente como as pedras, e os cedros como os sicômoros da Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham da Cilícia, onde os mercadores do rei os compravam à vista. Cada carro importado do Egito valia 600 siclos de prata. Um cavalo valia 150. O mesmo valiam os importados dos reinos heteus e dos reinos sírios. O livro de Eclesiastes, capítulo 8. Conselheiro real. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar um assunto? A sabedoria serena o rosto do homem, mudando-lhe a dureza do semblante. Eu digo, cumpre o mandato do rei, pois juraste diante de Deus. Não te perturbes diante dele, mas cede. Não resistas à sua ameaça, porque pode cumpri-la. A palavra do rei é soberana. Quem lhe pedirá contas do que faz? Quem cumpre seus mandatos não sofrerá nenhum mal. O sábio atina com o momento e o método, pois cada assunto tem seu momento e seu método. O homem está exposto a muitos males, porque não sabe o que vai acontecer e ninguém lhe informa o que vai suceder. O homem não é dono de sua vida, nem pode encarcerar seu alento. Não é dono do dia da sua morte, nem pode livrar-se da guerra. Nem a maldade livrará seu dono. Tudo isso notei, observando tudo o que acontece sob o sol, enquanto um homem domina outro para seu próprio mal. Retribuição. Também observei isso. Sepultam os perversos, os levam a lugar sagrado, e o povo caminha louvando-os pelo que fizeram na cidade. E esta é outra vaidade. A sentença prescrita contra um crime não se executa logo. Por isso os homens se dedicam a agir mal, porque o pecador age 100 vezes mal e tem paciência com ele. Já sei isto. Tudo irá bem a quem teme a Deus, porque o teme. E aquilo, nada irá bem ao perverso. Quem não teme a Deus será como sombra, não terá vida longa. Mas na terra acontece outra vaidade. Há honrados a quem toca a sorte dos perversos, enquanto que aos perversos cabe a sorte dos honrados. E isso eu considero vaidade. Eu louvo a alegria, porque o único bem do homem é comer, beber e alegrar-se. Isso lhe restará de seus trabalhos, durante os dias de sua vida que Deus lhe conceder viver sob o sol. O destino humano. Dediquei-me a obter sabedoria, observando todas as tarefas que se realizam na terra. Os olhos do homem não conhecem o sono nem de dia nem de noite. Depois observei todas as obras de Deus. O homem não pode averiguar o que se faz sob o sol. Por mais que o homem se afadigue, buscando, não o verificará. E ainda que o sábio pretenda sabê-lo, não o averiguará. Capítulo 9. Refleti sobre tudo isso e cheguei a esta conclusão. Embora os justos e os sábios com suas obras estejam nas mãos de Deus, o homem não sabe se Deus o ama ou odeia. Tudo que o homem tem pela frente é vaidade, porque uma única sorte cabe a todos: inocente e culpado, puro e impuro, quem oferece sacrifícios e quem não os oferece, justo e pecador, quem jura e quem evita jurar. Isto é o mal de tudo que acontece sob o sol. Uma única sorte cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade. Enquanto vivem, pensam loucuras, e depois morrem. Quem é preferível? Para os vivos ainda há esperança, pois é melhor cão vivo que leão morto. Os vivos sabem que deverão morrer. Os mortos não sabem nada. Não recebem um salário quando seu nome fica esquecido. Seus amores, ódios e paixões acabaram, e nunca mais eles tomarão parte no que se faz sob o sol. Vamos, come teu pão,
com alegria e bebe contente o teu vinho, porque Deus já aceitou tuas obras. Usa sempre roupas brancas e não falte o perfume em tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas, enquanto durar essa tua vida fugaz, todos esses anos fugazes que te concederam sob o sol. Pois essa é tua sorte enquanto vives e te afadigas sob o sol. Tudo que estiver a teu alcance, faze-o com empenho, pois não se trabalha nem se planeja. Não há conhecer nem saber no abismo para onde te encaminhas. Outra coisa observei sob o sol. A agilidade não depende do correr, nem a batalha da valentia, nem da habilidade o ter pão, nem a riqueza do ser sensato, nem do saber a estima, mas que sempre intervém a ocasião e a sorte. O homem não adivinha seu momento. Como peixes presos na rede, como pássaros pegos na armadilha, os homens se enredam enquanto um mau momento cai de repente sobre eles. Vale mais manha que força. Outra coisa vi sob o sol, e foi uma grande lição para mim. Havia uma cidade pequena, de poucos habitantes. Veio um rei poderoso e a cercou, montou contra ela fortes peças de assédio. Havia na cidade um homem pobre, porém hábil, capaz de salvar a cidade com sua destreza, mas ninguém se lembrou deste pobre homem. E eu disse a mim mesmo, vale mais manha que força. Só que a manha do pobre é desprezada, e ninguém dá atenção a seus conselhos. E isso porque se escutam melhor as palavras tranquilas de um sábio do que os gritos de um capitão de nécios. Manha vale mais que armas de guerra. Provérbios diversos. Uma só falha estraga muitos bens. Salmo 8. Senhor nosso dono, quão ilustre é teu nome em toda a terra. Quero servir tua majestade celeste com a boca de criancinhas e bebês. Firmaste um baluarte diante de teus adversários para reprimir o inimigo vingativo. Quando contemplo teu céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que dispuseste, o que é o homem para que dele te lembres? O filho de Adão para que dele te ocupes? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras de tuas mãos. Sob seus pés tudo submeteste. Ovelhas e touros ao mesmo tempo. Também os animais selvagens. Aves do ar, peixes do mar, que traçam sendas pelos mares. Senhor, nosso dono, quão ilustre é teu nome em toda a terra. Pai do céu, tu és magnífico e glorioso. Quão ilustre é teu nome. E tu revelaste a nós o vosso nome, revelaste a nós o teu ilustre e majestoso nome. E também nos revelaste o que o salmista, o que Davi diz nesse salmo, que podemos contemplar o mundo ao nosso redor, contemplar o universo, as bilhões e bilhões de estrelas, o espaço, toda a vossa criação. E assim, o que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós para que te importes e te preocupes sempre conosco? E ainda assim, Senhor Deus, nos criaste a vossa imagem e semelhança, e em Cristo nos tornaste os vossos filhos. Portanto, vos agradecemos. Muito obrigado por se preocupar conosco. Muito obrigado por nos criar, nos sustentar e nos redimir. Por favor, Senhor, aceita nossos agradecimentos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Então, de novo, é uma revisada na parte final da vida de Salomão. Aqui está mostrando a sabedoria dele quando a rainha de Sabá e os outros reis vêm ao seu encontro. Mostra ele também junto com o Irã, o rei de Tiro, né? Que transporta várias coisas para ele. É sensacional. Já vimos essa história, mas acho muito legal essa oportunidade de ouvir novamente sobre essa parte da vida de Salomão. Porque não se trata só de uma revisão, né? Porque lembra, lá atrás em Deuteronômio e no livro de Números, teve meio que uma revisão também, né? Um livro recontando a história do outro. Mas aqui é muito mais preciso. É quase palavra por palavra. Tipo, ontem vimos a oração de dedicação. Na verdade, acho que foi 2 dias atrás, né? Nossa, o tempo voa demais. 11 dias atrás, vimos Salomão fazendo a oração de dedicação do templo. E ouvimos sobre a Arca da Aliança sendo colocada lá. E o texto é quase idêntico a essa mesma parte em 2 Crônicas. E a mesma coisa acontece aqui no capítulo 10 de 1 Reis. A visita da rainha de Sabá é descrita quase
palavra por palavra, como vimos em 2 Crônicas. E eu acho isso muito legal. Acho interessante poder dar essa revisada. Enfim, vimos também os capítulos 8 e 9 de Eclesiastes. E tem tanta coisa que eu queria falar sobre esses 2 capítulos, porque é uma daquelas vezes em que um dos livros da literatura de sabedoria estão nos passando sabedoria, né? Dando bons conselhos sobre como viver a vida sabiamente. E de novo, pode parecer meio negativo, mas não é. Na verdade, são reflexões sinceras e honestas de como a vida é. Que Deus age de maneiras misteriosas. Não sabemos por que certas coisas acontecem. Que um pecador muitas vezes se dá bem e uma pessoa honrosa se dá mal. Mas no fim, o mesmo destino chega para os dois. Todos nós acabamos morrendo. Lembra que uma das grandes lições que podemos tirar do livro de Eclesiastes é que se tudo que existir for apenas esse mundo, se existir somente essa vida, então nada importa. Se existir somente essa vida, somente esse mundo, então nada nela importa porque tudo termina em morte. Ou seja, se escolhermos viver uma vida longe de Deus, acreditando que não exista nada depois, então qual o sentido? Não tem. Nada importa, porque uma hora tudo vai virar pó. Porém, sabemos que, apesar do tempo consumir tudo, existe algo mais poderoso que o próprio tempo. Reconhecer, assim como o autor de Eclesiastes aponta de novo e de novo, que vai chegar o dia em que ninguém lembrará seu nome, vai chegar o dia em que você será completamente esquecido. Inclusive, na última parte do capítulo 9, ele fala: outra coisa vi sob o sol. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes e um grande rei a cercou e ia destruir a cidade. Porém, um homem salvou a cidade com sua destreza. E eu não lembro, ninguém lembra o nome dele. E isso é algo tão bom para termos em mente. Eu lembro de uns anos atrás, eu tenho um diretor espiritual nós estávamos conversando e ele disse de repente: sabe, você vai ser esquecido bem rápido. Foi tipo do nada. A gente estava conversando e ele falou: sabe, você vai ser esquecido rapidinho. E eu tipo: ah, sim, padre, eu sei disso. Ele é um padre, meio que um eremita, ele mora mais ao norte, em Minnesota, e faz esses encontros de direção espiritual com outros padres e outras pessoas no geral. E ele disse isso: sabe, você vai ser esquecido rapidinho. E ele continuou: sabe, você não é Tomás de Aquino. E eu disse: ah, padre, disso não tenho dúvida, eu tô bem ciente disso, e não tem problema nenhum com isso. E acho que eu sou tranquilo com esse fato por conta dessa sabedoria de Eclesiastes. Porque acho que todo mundo que já parou para pensar sobre a própria vida, sobre o impacto da vida dela no mundo, já chegou à conclusão de que, eu sei. Um dia, e não vai demorar muito, todos terão me esquecido. Até mesmo meus familiares. E é assim que a vida é. E poder estar em paz com esse fato é realmente uma bênção. É uma bênção para cada um de nós estar tranquilo quanto a esse fato, porque nós sabemos que se tudo se resume a apenas essa vida, então ela não significa nada. Porém, existe algo além. E isso é o que dá um significado para as nossas vidas. A vida tem um significado. A sua vida tem um significado. Última coisa, no versículo 11 do capítulo 9. Nossa, é incrível. Outra coisa observei sob o sol. A agilidade não depende do correr, nem a batalha da valentia, nem da habilidade, o ter pão, nem a riqueza do ser sensato, nem do saber a estima, mas que sempre intervém a ocasião e a sorte. Nossa, sensacional! Tipo, nem sempre é uma questão de ser o mais inteligente da sala, o mais forte ou o mais veloz na corrida. Às vezes é uma questão de sorte. Às vezes é uma questão de aproveitar uma oportunidade que aparece. Por que eu perdi a luta? Bom, porque o gongo soou. Essas coisas acontecem. E de novo, isso é sensacional, porque ao invés de cedermos ao nosso desejo de querer controlar tudo, somos chamados a nos render. Ao invés de cedermos ao nosso desejo de querer controlar tudo, somos convidados a confiar. E sim, claro, o ideal é estar o mais preparado possível. Estude para a prova, treine, se esforce. Porém, não se esqueça que o nosso chamado é o de confiar no Senhor e nos rendermos a Ele. Nossa! Que incrível, de verdade. E que bênção poder caminhar por Eclesiastes com vocês. Hoje foi o nosso penúltimo dia em Eclesiastes. Amanhã vamos ler os últimos 3 capítulos. Então depois de amanhã, como eu já tinha dito, vamos entrar no nosso segundo interlúdio messiânico com o Evangelho de Marcos. Eu tô super animado. Estou rezando por vocês. Por favor, rezem por mim e rezem uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.